Olá, queridos amigos aqui do canal Caio Alemão, sejam bem-vindos aqui. Novamente mais notícias para vocês. Aqui, 9h30 da manhã, 10 graus e o Caio fica com os últimos cabelos em pé. Não por causa do frio, mas sim com essas notícias que nós temos aqui nesse vídeo para passar para vocês. Notícias que realmente são assustadoras. Almirante dos Estados Unidos considera concebível uma guerra nuclear global, gente. Global. O almirante da Marinha, Charles Richard, comandante do Comando Estratégico dos Estados Unidos, disse na quarta-feira que, pela primeira vez desde o fim da Guerra Fria, os Estados Unidos enfrentam a possibilidade de uma guerra nuclear com um adversário igual. Falando em uma conferência organizada pela Força Aérea em Maryland, Richard lembrou aos presentes que os Estados Unidos devem se preparar para uma rápida escalada contra possíveis adversários. Todos nós, nessa sala, voltamos a pensar no conflito armado com o adversário com capacidade nuclear, disse ele, de acordo com o resumo de seu discurso. Não temos que fazer isso há mais de 30 anos. O almirante acrescentou que as implicações eram profundas. Eles são profundos para a defesa de nosso país. Eles são profundos para a dissuasão estratégica, bem como para alcançar nossos objetivos nacionais. E tudo isso não é mais teórico. A Rússia e a China podem escalar globalmente para qualquer nível de violência que escolherem em qualquer área, com qualquer instrumento de poder, continuou ele. Não enfrentamos tais adversários há muito tempo. Aos olhos de Moscou, os Estados Unidos estão atualmente envolvidos em um conflito por procuração com a Rússia na Ucrânia e têm aumentado constantemente seu envolvimento no fornecimento de armas, compartilhamento de inteligência e apoio financeiro para Kiev desde que as tropas russas entraram na Ucrânia. A doutrina nuclear atual da Rússia permite o uso de armas nucleares no caso de um ataque nuclear em seu território, infraestrutura ou se a existência do Estado for ameaçada por armas nucleares ou convencionais. A doutrina dos Estados Unidos permite um primeiro ataque nuclear em, escutam só, circunstâncias extremas e para defender os interesses vitais dos Estados Unidos ou de seus aliados e parceiros. Aliados e parceiros. O presidente russo, Vladimir Putin, reiterou essa posição na quarta-feira, dizendo que o Kremlin, sem dúvida, usaria todos os meios disponíveis para proteger a Rússia e seu povo caso o território russo fosse ameaçado. O Ministério das Relações Exteriores russo, o ministro, aliás, das Relações Exteriores russo, Sergei Lavrov, também advertiu que os Estados Unidos estavam prestes a se tornar uma parte diretamente envolvida no conflito da Ucrânia, arriscando-se a um confronto entre duas potências nucleares. Advertências semelhantes também vieram dos Estados Unidos, em particular do ex-presidente Donald Trump. Esse último declarou na quarta-feira que o conflito na Ucrânia, que ele disse nunca deveria ter acontecido, poderia levar à Terceira Guerra Mundial. Eu também tenho certeza, acredito fortemente, que se ele tivesse hoje em dia liderando, a gente não estava nessa situação.
E, mais uma, gente. Se fala de uma guerra nuclear global. E sabe onde ela vai acontecer? Aqui na Europa, gente. Aqui na Europa. Nós, já no século passado, nós sempre fomos o centro dos grandes acontecimentos. Também no sentido da greve. 2 guerras aconteceram aqui. E vocês sabem que a Alemanha é a locomotiva europeia. É o país mais forte. É a 4ª nação econômica mais forte do mundo. Então, tem tudo para acontecer isso aqui. E agora, vocês vão dizer, Caio, pega as malas, te manda daqui. Eu sei, gente, eu sei. Vocês não podem ter ideia o quanto nós pensamos nisso. Né? E, nesse momento, eu também me lembro muito do passado, da Segunda Guerra, onde uma certa população foi perseguida. E, antigamente, eu sempre me perguntava como eles ficaram até a hora H. Por que eles não pegaram as malas e se mandaram antes? Por que esperaram tanto? E hoje em dia eu me vejo com minha família na mesma situação. O que eu antigamente não entendia, por que essas pessoas ficaram e depois foram levadas, deportadas. Hoje em dia eu entendo. Sabe por quê, gente? Sabe por quê? Eu vou explicar para vocês, se vocês ainda tiverem a fim de ouvir o Caio. Sabe por quê? Porque a gente tem raízes aqui. E essas raízes, acreditando ou não, essas raízes são muito fortes, gente. E um país que nem a Alemanha tem muitas coisas boas. Muitas coisas boas. E nós temos uma certa idade e a gente sabe, se a gente se decide para uma coisa, dificilmente nós podemos até sair para um meio ano e tal. Nós temos a minha mãe ainda aqui, né? Ela não vai junto porque o calor é imenso. Vai deixar a mãe aqui. Como é que fica? Né? E nós temos uma certa idade que a gente sabe, né? Se a gente se desfaz tudo daqui, começa uma vida nova. Depois, sei lá, daqui a 3, 4, 5, 10 anos, sair de novo de lá para cá. Sabe, a gente tem aquelas raízes assim que seguram conhecidos, amigos, aquele bate-papo que a gente tem sempre de novo com os conhecidos, com os vizinhos. Vocês sabem, vocês conhecem parte dos nossos vizinhos, muito legais, né? Muito queridos. Então, tudo isso interfere nisso, né? E fica difícil. E eu acho assim, falando de uma ação nuclear, a gente, aqui na Europa, a gente deve se lembrar de 1985, se eu não me engano. Quando deu problemas na usina nuclear de Chernobyl. Uns e outros talvez se lembram, né? Ou a maioria talvez até no canal, né? Tem mais idade. E o que a Europa sofreu aqui? As autoridades até disseram, se vocês não precisam sair, fiquem em casa. Foi proibido em certas regiões, como aqui na Bavária, por exemplo, por onde passaram as nuvens. Foi proibido em certas regiões na Alemanha de plantar, gente. Até para si mesmo. Foi proibido. Você não podia plantar no seu jardim. Né? E isso foi, entre aspas, apenas uma usina nuclear bem distante daqui. Né? Mas me parece assim que as pessoas, a população, todos esquecem.
todos esquecem. Ou fazem de conta que não vai acontecer, o risco é mínimo, etc, etc. Né? Então, para nós, muito complicado, muito difícil, gente. Eu nunca podia imaginar que algo assim pudesse acontecer. E hoje em dia, eu entendo as pessoas nos anos 30, 40, que não queriam sair daqui. E depois sofreram tanto, perderam tudo, etc. Tudo isso você sabe, né? E agora, gente, eu me vejo com a minha família praticamente na mesma situação. Né? A situação é diferente, mas a gente pensa. A gente não tem mais sossego, gente. A gente só pensa naquilo. Entende? Forte abraço, mão no coração. Vejo vocês aqui novamente. Até mais, gente. Muito obrigado pelo seu apoio aqui para deixar cada vez mais chegar mais pessoas às informações daqui, da Alemanha, da Europa e do resto do mundo. Forte abraço, mão no coração. Até mais.